O que acontece quando nós inspecionamos um vaso de pressão, ou uma caldeira, ou um equipamento de alto risco, e quando a gente vai avaliar a documentação? Vamos lá no departamento técnico do cliente, né? Vamos avaliar assim a documentação que foi gerada na fabricação daquele equipamento, que é o chamado prontuário, né? E aí a gente pega aquele prontuário bonito, escrito lá, prontuário do equipamento. E aí a gente começa a folhear e acha ali muita coisa, né? Acha certificado de matéria-prima, acha todos os ensaios executados na fabricação, inclusive as qualificações, né, dos soldadores, as EPS, RQPS, IEIS, acha toda essa documentação. Mas a gente começa a perceber que um item não está lá, e realmente não está. Você não encontra então um memorial de cálculo do vaso de pressão. O que acontece? Bem, quando você não encontra o memorial de cálculo do vaso de pressão, você não tem como testificar ou aprovar a integridade do equipamento. Isso mesmo. Nós não temos como garantir que o equipamento ele está íntegro quando você não tem o memorial de cálculo. Justamente pelo fato de que o memorial de cálculo é o que prova, o que mostra dados matemáticos de que a partir de um material X, com resistência X, nós fizemos uma conta ou um cálculo matemático para saber qual é a pressão ou a pressão máxima admissível para aquele equipamento. Então, quando você não tem um memorial de cálculo, você não tem os parâmetros necessários para falar se aquele equipamento está aprovado ou reprovado. Entendeu? Viu o que acontece então? Então, na verdade, quando você avalia um equipamento, ele está em boas condições visuais, né? Você mede espessura, faz todos os testes necessários para comprovar que fisicamente o equipamento está bom. Mas você vai até a documentação e não encontra o memorial de cálculo no seu prontuário, mesmo o prontuário estando existente, né? Mesmo ele existindo, com certeza você vai ter problemas. Você não vai conseguir, então, comprovar a integridade desse equipamento. E isso é um risco grave iminente. O item da norma que fala sobre risco grave iminente, né, não fala claramente que a falta de memorial de cálculo é um risco grave iminente, mas ela deixa claro nesse item que fala sobre o RGI, né, o risco grave iminente, ela deixa claro que qualquer item na íntegra da norma NR13 que talvez possa gerar, né, com a falta da sua aplicação, possa gerar perigo ou risco à saúde dos trabalhadores ou dos operadores, isso já é risco grave iminente. Então, o fato de você não ter um memorial de cálculo na sua documentação do vaso ou da sua caldeira e mesmo assim você tendo um prontuário, né, bonito, mas não tendo um memorial de cálculo, você tem um prontuário incompleto. E esse prontuário incompleto, então, é um risco grave iminente. Tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre integridade de equipamentos. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre esse tópico, né, que na verdade é um dos principais pontos da NR13 e tecnicamente o mais aplicável, tá certo? Já pensou então o que acontece quando você avalia um equipamento desse tipo? Bem, o item 13.1.1 da norma NR13, ele chama a atenção a dois itens que eu dei o tema desse vídeo, né, a esses dois itens, que é os dois pilares da NR13. Quais são os dois pilares da NR13, então? Primeiro pilar, integridade. Segundo pilar, segurança. Por que que eu, Marcos Rosa, eu chamo então esses dois itens, né, de pilares da NR13? Justamente porque são os de grande importância. Toda a norma NR13, ela se baseia nesses dois pilares, ou nessas duas vertentes. Todo equipamento que não tem como se comprovar a integridade, ou que tem uma integridade ruim, ou uma integridade falha, ele não pode ser utilizado, ele está em risco, alto risco, né? E todo equipamento que não possui uma segurança também. Ao mesmo tempo que um equipamento que está íntegro, ele também pode estar seguro, né? Agora, claro que a norma NR13, além da integridade, fala sobre outros itens, né, que
realmente devem existir e são compulsórios ou são obrigatórios. Um desses itens é a válvula de segurança. Então, a válvula de segurança, ela é um item obrigatório que deve estar ali, mesmo o equipamento estando íntegro ou não, entendeu? O equipamento pode estar íntegro, que você não tem segurança, se você não tiver a válvula de segurança. Mas tudo começa com a integridade. Nós vamos avaliar o equipamento em campo para saber se o equipamento XYZ, ele realmente possui as características, as funcionalidades, né, ou a integridade que ele precisa. Isso se baseia então no memorial de cálculo, né, que nós falamos aqui no início. Você tem que ter um memorial de cálculo, então, para comprovar essa integridade. Você tem que ter também uma inspeção. O principal ensaio que comprova essa integridade é o ensaio visual e a medição de espessura por ultrassom, o que vai garantir então que você não tem um desgaste excessivo naquele equipamento, na chapa, né, onde foi fabricada. Lembra que quando você fabrica um equipamento, um vaso de pressão, você tem ali os dimensionais nominais, né, ou as chapas com espessuras nominais. E o projeto ou o memorial de cálculo ele tem que prever então uma sobrecorrosão, que é a vida útil do equipamento. Através dessa sobrecorrosão, então, você vai definir, né, no memorial de cálculo quais são as espessuras mínimas para aqueles itens. Então, se você tem um equipamento que tem tampo superior, tampo inferior e corpo, você precisa definir para esses 3 itens, né? É um equipamento de um único fluido, né? Você tem que definir para esses 3 itens, então, quais são as espessuras mínimas desejáveis ou que deve ter o equipamento para ele ainda estar íntegro, né? Então, se você tem um equipamento com uma espessura nominal de meia polegada, 12,7, e no memorial de cálculo você diz que ele tem ali uma sobrecorrosão de 5 milímetros, se ele tiver então com 12 menos 5 vai dar 6,5 mais ou menos. Se ele tiver nessa faixa, você já usou a vida útil do equipamento. Então aquele cálculo mostra que você tem que ou baixar a PMTA dele ou substituir a chapa que está com desgaste. Agora é claro que isso é subjetivo, né? A gente fala e é muito melhor mostrar. Eu vou mostrar para vocês então, primeiro, o item 13.1.1 da norma, que fala, né, a respeito dos requisitos mínimos da NR13, que é a gestão que tem que se aplicar nos equipamentos que se enquadram aí na NR13. Então nós vamos falar sobre esse item, eu vou ler na íntegra aqui para vocês e mostrar para vocês o item. E depois nós vamos avaliar também alguns slides para entender um pouco melhor sobre essa questão da integridade, né? Como eu disse no início do vídeo, nós vamos fazer vários vídeos, né? Agora uma sessão de vídeos falando sobre integridade de equipamento, que é o ponto-chave, que é o ponto principal. Tem alguns sites, né, que a gente vai recomendar para vocês, para que vocês façam pesquisas. Tem algumas ferramentas também, alguns ensaios, alguns testes que nós vamos dar como indicativa. E isso tudo tem muito valor, então você entender que a integridade do equipamento é de grande importância, tá certo? Mas vem aqui comigo então na norma e vamos ver esse item na íntegra. Bem, pessoal, conforme vocês podem ver aqui, o item 13.1.1, ele fala exatamente isso. Olha, a norma regulamentadora NR estabelece requisitos mínimos para a gestão aqui o ponto, integridade, tá vendo? Integridade estrutural. Esse é o primeiro ponto, então, é o primeiro pilar da NR13, que é a integridade estrutural. Agora, depois, aqui fala o seguinte, claro que em equipamentos, caldeiras a vapor, vasos de pressão, suas tubulações de interligação e tanques metálicos, conforme vocês estão vendo aqui na norma. Nos aspectos relacionados veja só, instalação, então a gente tem que levar em consideração toda a instalação dos equipamentos. Cada equipamento tem o seu critério de instalação. Equipamentos com maiores riscos ou categorias mais baixas, né? Categoria 1, 2 e 3, tem que ter um tipo de instalação diferente.
Tanques metálicos com fluidos de classe A e B também devem ter os seus critérios de instalação, e a gente tem que avaliar. Caldeiras também têm os seus critérios de instalação, distância entre vias públicas, entre outros equipamentos e etc. E aí fala sobre instalação, né? Inspeção, veja só, inspeção, operação e manutenção. Então todos esses itens, né, que relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção, visando o quê? Olha aqui que fala, visando a segurança, a saúde dos trabalhadores, que é o segundo pilar da NR13. Então nós temos aqui os dois pilares, que é integridade estrutural e a segurança, a saúde dos trabalhadores. Esses dois pilares, eles mostram de forma clara, então, que realmente tem que se ter uma forma, né, um mecanismo para se avaliar essa integridade. Alguns ensaios são realizados para fazer as checagens, mas sem o memorial de cálculo você não consegue então ter um parecer conclusivo ou saber se realmente aquele equipamento está íntegro ou não, se ele tem uma espessura que vai suportar aquela PMTA ou não. Então existem esses fatores, né, que nós precisamos levar em consideração. Então aí vai entrar a questão dos cálculos, né? Então um equipamento, um vaso de pressão, por exemplo, uma caldeira, quando é fabricado, item a item, né, é calculado. Então você calcula os bocais, as tubulações que são interligadas no equipamento, as tomadas, né, de entrada e de saída de fluidos, você tem que calcular os tampos, o costado. Caso é um equipamento que tenha corpo e calandro, ou casco e tubo, né, que são dois fluidos diferentes, os trocadores de calor, por exemplo, você tem que avaliar a integridade do espelho, das tubulações, né, como que foi feita aquela solda entre o espelho e o corpo do equipamento. Então tudo isso você tem que avaliar. O ASME, o código ASME, ele nos ajuda a entender um pouco melhor sobre esse item. Então é o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nesse slide, ele mostra, né? Olha aqui, ó, códigos de projeto, definição de material para efeito de cálculo, né? Para o quê? Para uma reconstituição de prontuário. Então você foi lá, avaliou toda a documentação, né? Como eu disse lá no começo, viu que o seu equipamento não tem memorial de cálculo, você avaliou a documentação, viu que o memorial de cálculo não existe, apesar de ter um prontuário, ter uma documentação, né? Não existe ali memorial de cálculo. E aí você então fala para o seu cliente, olha, você vai ter que reconstituir esse memorial de cálculo, esse equipamento, porque nós não temos parâmetros para saber se realmente você tem uma integridade desse equipamento ou não, tá certo? Então, qual é o código ASME que a gente usa para definição de materiais, né? Então, nós temos aí que definir então um material para fazer essa reconstituição de prontuário. O ASME é o mesmo para reconstituição como para fazer um prontuário novo. Se você falar assim, não, eu posso projetar então um memorial de cálculo novo para um equipamento novo, né? Através dos cálculos do ASME, sim, é o mesmo que o fabricante utiliza, é o que nós, como inspetores, como pessoas que trabalham na área, né, de inspeção de vasos de pressão e caldeiras e assim por diante, utiliza, que é o ASME 2, né, a parte D, Metric. E esse ASME 2, ele na página 78, eu até deixei preparado aqui para que vocês pudessem avaliar. Na página 78, ele dá um exemplo, né? Na verdade, eu já pus aqui um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Opa, passei aqui. Página 78, 80, 79, 78 aqui. Então essa aqui é a tabela, né, dos materiais que são utilizados aí normalmente para se fazer uma reconstituição de prontuário. Lembra que eu falei uma vez num vídeo que quando você faz uma reconstituição de prontuário, você utiliza o material, então, de menor resistência que tem no código ASME. Então você vai pegar o material de menor resistência e vai usar ele, porque você não tem como definir exatamente qual que é o material daquele equipamento, né? Visto que você não consegue, então, avaliar. Isso se você não tiver documentação nenhuma, né? É claro que se você tiver um prontuário em partes, né, os certificados de matéria-prima, aí tem como você pegar esse material
né? E ir lá no código ASME e ver quais são as propriedades mecânicas dele. Lembra que para fazer esse tipo de trabalho, né, essa reconstituição, nós temos que entender um pouco então sobre resistência dos materiais, né? Então, no treinamento que eu faço, eu entro um pouco mais a fundo sobre resistência dos materiais, porque é algo que realmente tem tudo a ver, está inteiramente ligado à integridade dos equipamentos, tá? Então nós vamos ver aqui, olha, por exemplo, a gente vai pegar o 285 grau C, que é esse aqui, ó, esse item aqui. Então, pelo código da line, né, o número da line aqui do equipamento é o número 3, é esse número aqui que a gente vai observar, que é referente ao SA285 grau C, tá certo? Então a gente vai lá no número 3, na página seguinte, para ver qual que é a resistência desse material. Olha aqui, ó, número 3, a resistência do material é 380 MPa, ou megapascal, tá vendo? 380 megapascal de limite de resistência. Esse do lado aqui, né, ele também é de grande importância, por quê? Porque é o limite de escoamento. Eu vou explicar depois por que ele é de grande importância. Ele é o limite de escoamento. Depois, então, no slide, né, nos slides eu vou mostrar para vocês o porquê é importante esse item também. Agora, na página seguinte do ASME, né, vocês vão ver aí já a tensão máxima, o limite de tensão máxima de resistência que o ASME dá pra gente, que é esse aqui, ó, tá vendo? É claro que isso vai ir de acordo com a temperatura do equipamento. Então, às vezes você vai calcular um equipamento que trabalha com 60 graus, com 100 graus, com 200 graus, e aí você tem que olhar aqui em cima, né, olha, aqui em cima na temperatura, desculpa, aqui ó, em graus Celsius, né, na temperatura você tem que olhar aqui e ver qual que é a resistência, o limite de resistência usado pelo ASME de acordo com a temperatura. É interessante que, olha, se vocês avaliarem aqui o item 3, que é o item que a gente está avaliando, que é o ASTM A285 grau C, ele só vai mudar, olha lá, ó, ele vai começar a mudar a partir de 300 graus, tá vendo? 108 para 107 de resistência, de limite, de tensão, desculpa, de tensão máxima, né? E aí, ó, depois ele vai caindo. Quando ele chega aqui em 400 graus, aí ele tem uma mudança bem significativa já. E 475, olha só a mudança que ele tem. Então, quer dizer, é mais da metade, né? Então, um equipamento que a 100 graus, só para que vocês entendam, um equipamento que você usa ele a 100 graus, você pode ter uma chapa de 10 milímetros para determinada PMTA, se aquele mesmo equipamento, aquela mesma pressão, o mesmo material tiver, no caso, a 475 graus, você tem que usar praticamente o dobro do material, né? Mais do que o dobro, olha aqui, ó, mais do que o dobro, que o dobro seria 54, aqui nós estamos falando em 45,5, tá vendo? De tensão máxima. E aí você teria que pôr uma chapa então de 22 milímetros para conseguir atender aquele equipamento. Então, por isso que temperatura e pressão é de extrema importância a gente saber na hora de fazer, né, os cálculos conforme o ASME, para você estipular aí, então a PMTA, né, e as espessuras mínimas. Então vocês viram aqui, esse aqui é o ASME então que a gente usa, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Agora a pergunta que surge é: por que se é 380 MPa de resistência, por que o ASME usa 108 de tensão? Essa é a pergunta que surge. E aí a gente vai ver aqui no slide, então, tá certo? De acordo com o nosso código ASME, né? Olha lá, ó, eu já preparei aqui para vocês a especificação do material. Vocês estão vendo aqui, ó, o item 3, carbono, chapa, né? SA285 grau C. Ele tem 380 de resistência à tração, esse é o limite que a norma traz, a norma do material. Ele tem um limite de escoamento de 205, tá certo? A norma é essa daqui, ó, a SMA 285 grau C, nós vamos ver, desculpa gente, grau C, aqui ó.
Então o grau C, tá vendo aqui? 380 a 515. Esse aqui é só o limite de resistência que a norma traz, né, para esse material, para o grau C. É um material muito básico, esse aqui, muito simples, é um aço baixo carbono, né, de baixa resistência. Então ele traz lá só a resistência. Por que que ele dá mínimo e máximo no caso da resistência para esse material? Porque acima disso aqui ele começa a fragilizar, né? Então material muito resistente, muito duro, né, com uma dureza muito alta, ele tende a ser frágil. Então, para esse tipo de equipamento, que é um vaso de pressão, 285 graus C, ele tem o mínimo e o máximo. Então, abaixo de 380 estaria reprovado, né? Isso é um ensaio de tração, tá, gente? A tensão de limite de resistência. E o máximo, 515. Mas o que é tensão admissível? Então, olha aí a pergunta que surge. O que é tensão admissível? Se a gente pensar um pouco nessa pergunta aí, nós vamos ver que a tensão admissível, então, é o quê? É esse item que eu mostrei para vocês lá direto da norma, tá vendo? Que é o número 108 para 40 graus, olha lá, para 100 graus 108 e vai mudar só lá na frente, né? E diminui significativamente acima de 375 graus. A tensão admissível em MPa, ela é igual a resistência à tração dividido pelo fator de segurança. É isso aqui. Então esse valor aqui, né, que a gente sabe que é a tensão admissível do ASME, é a resistência à tração, que é o 380, que nós vamos ver agora aqui na frente, dividido pelo fator de segurança. Então, qual que é o fator de segurança que o código ASME traz? É isso que a gente vai ver. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui para que vocês entendam qual que é o fator de segurança que o ASME está usando nesse material aqui, para que vocês entendam, então, a importância de se ter, né, um parâmetro para a integridade, tá certo? Então, vamos lá. Calculando o fator de segurança do ASME, olha lá, tensão admissível é igual a resistência à tração dividido por fator de segurança. Aí você tem 108, que é a tensão admissível, que o ASME já dá lá pra gente, que é isso aqui que a gente está vendo, 108. Nós estamos fazendo com o equipamento a 100 graus, tá? Então 100 graus, 108. E aí nós temos 380 megapascal para resistência à tração do material, que é o que a norma dá e o ASME também traz, né? Que é esse 380 aqui. E nós temos o fator de segurança, então é o que nós queremos saber. Para fazer isso é só usar uma regra de 3, né? Que é igual 108 igual a 380 vezes o fator de segurança, ou seja, o fator de segurança é igual a 380 dividido por 108, que é 3,51. Esse 3,51, então, pessoal, é na verdade o fator de segurança que o ASME usa, né? Só para vocês terem uma ideia, o fator de segurança que o ASME usa, muita gente fala que é conservador, né? Ah, o ASME é muito conservador, por isso que às vezes o equipamento dificilmente vai romper ou dificilmente vai... Mas é assim que funciona. Então, quando a gente fala de fator de segurança do ASME, esse 3,51 é o fator de segurança do ASME. Ah, Marcos, mas eu posso usar um fator de segurança menor? Claro, claro que pode. Você pode usar um fator menor e é isso que acontece, por exemplo, quando você faz um cálculo de elementos finitos. Quando você vai fazer um cálculo de elementos finitos para sair fora do ASME, né? Então a gente não vai calcular conforme o ASME mais. Nós vamos usar os critérios do ASME, mas não seguindo o quê? O fator de segurança do ASME, que é 3,51. Então vamos supor que eu coloque lá 1, por exemplo. Eu vou usar fator de segurança 1. A única coisa que você tem que tomar cuidado, então, é para que o material ainda continue íntegro. E aí eu vou explicar o pulo do gato para vocês, né? Eu expliquei isso aqui no meu curso, né, de alta performance e, cara, foi fantástico, pessoal. Foi realmente legal pra caramba, o pessoal gostou. Muita gente não sabia, né, ou não entendia dessa forma porque não atuava na área de projetos, né, mas sim na área de inspeção. E aí a pessoa faz a inspeção, avalia todos os requisitos, mas acaba não se aprofundando, né, no porquê
que a integridade é de grande importância, né, que é um dos pilares da norma NR13. E aí, só para concluir, né, para a gente fechar aqui o cálculo do fator de segurança do ASME, o que é então a tensão admissível? Olha lá, ó, é nível de tensão que é permitido usar para efeitos de cálculos. A tensão admissível é geralmente determinada lá, dividindo a resistência à tração por um fator de segurança, conforme nós vimos no exercício aí. As tensões admissíveis para a seção 8 do código ASME, né, para vasos de pressão, são fornecidas então na seção 2, que é aquela seção que a gente avaliou as 3 páginas lá que eu mostrei diretamente da norma para vocês, tá certo? Agora, falando um pouco sobre tecnologia de materiais, que é a resistência e o escoamento, eu vou mostrar para vocês por que a gente tem que tomar cuidado em redefinir o fator de segurança, né? Então, o ASME fala que é 3,51 o fator de segurança. Posso usar menor? Posso, mas eu tenho que tomar esses cuidados. Então, qual que é o item aqui que eu quero mostrar para vocês? Na STM ou no código ASME, todos os materiais, praticamente todos eles, são classificados através do seu limite de resistência. Então, ele te dá um limite de resistência e um escoamento, porque todo material usado para vasos de pressão, ele tem que ser dúctil, né? A gente chama os materiais de materiais dúctil. Ah, Marcos, mas eu já vi compressor parafuso, né? Em ferro fundido, né? Existe também, mas nesses casos são específicos, né? Então você tem que fazer um corpo de prova apenso a essa peça para definir qual que é a resistência desse material, e aí o fator de segurança é lá em cima, lá na casa do chapéu, é muito mais alto do que o fator de segurança para um aço carbono, por exemplo. Mas nós vamos chegar lá, um dia a gente chega lá. Vamos voltar aqui então, para que a gente entenda, né, o porquê que o ASME ele coloca então esses itens para que a gente avalie. Então você tem aqui, olha, no exercício que a gente fez, nós temos aqui o limite de resistência, que é 380 megapascal, e o limite de escoamento, que é 205 megapascal, que está lá no ASME que eu mostrei para vocês, né? Esse daqui, gente, é um gráfico de um ensaio de tração, que é um teste mecânico feito para identificar as características físicas, né, ou mecânicas do material, tá certo? Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos tensão e aqui nós temos deformação. Então, um gráfico de tensão versus deformação, tá certo? Na tensão, a gente pode ver que conforme o gráfico ele vai subindo, né, você aumenta a tensão, mas a deformação é pequena. Essa pequena deformação que vocês estão vendo aqui, né, que é do ponto A até o ponto B, né, tá vendo aqui? E aí você fala assim, ó, tensão em zero aqui, essa tensão até a tensão em zero é o limite elástico do material. Então vamos lá. Se a gente pega um elástico, né? Por que a gente chama de limite elástico? Ele vai, mas quando a gente solta, ele volta no mesmo lugar. Então imagina que os materiais, né, os ácidos carbono, como é o 285, o grau C, se você puxar, ele vai ter um alongamento, mas até a tensão zero, que é o limite de escoamento dele, que eu vou explicar para vocês, ele alonga, mas volta. Então é o limite elástico, correto? Depois desse limite elástico, vem o limite plástico. Aí plástico, quando você deforma, ele não volta mais. Então imagina que você subiu tanto a tensão, né? Subiu tanto a tensão que ele sai do limite plástico para o elástico. E aí ele começa então a deformar mais, tá vendo? Ah, ele continua subindo? Continua um pouco, tá vendo? Ele vai subindo. A progressão dele é muito menor. Aqui em cima, né, que é o tensão U, aqui, é o ponto máximo, né? É o ponto máximo, ou seja, é o limite de resistência. Isso daqui seria o 380 megapascal, tá certo? Entre, claro, 380 a 515, como a gente viu na norma. Então pode ter uma variação. Esse ponto zero aqui, a tensão zero, é o limite de escoamento, que é os 205. Como que é calculado isso? É traçado então uma reta, né, paralela à linha de subida
do gráfico a 0,2% de deformação, e aí você tem lá exatamente, olha aqui como que é legal isso, você tem exatamente então o limite de escoamento. Bem pessoal, vamos falar aqui agora então sobre o fator de segurança. Na verdade a gente já viu que o fator de segurança do ASME é de 3,51, correto? Esse 3,51 daria então uma tensão igual a 108, né, MPa para efeito de cálculo, isso a 100 graus, certo? É o que a gente viu lá naquela hora no vídeo. Agora é interessante que, vamos supor, fala assim, mas eu não posso usar um fator de segurança então diferente do que o ASME pede? Posso, então vamos usar um fator de segurança de 1,5, por exemplo. Um fator de segurança de 1,5, a gente sabendo que a tensão é igual ao limite de resistência sobre o fator de segurança, então a tensão é igual a 380 MPa dividido pelo fator de segurança. Se a gente colocou 1,5 fator de segurança, então a gente tem que fazer essa conta, né? Que seria 380 dividido por 1,5, que daria tensão de 253,3 MPa. Posso usar então 1,5 de tensão de fator de segurança para esse material? Não. Por que não? Lembra que o limite de escoamento era de 205, na verdade, de 205 MPa. E lembra que eu falei lá no gráfico que o limite de escoamento, ele é o limite onde o material, é o limite entre o limite elástico e o limite plástico. Então, se eu tenho um limite de escoamento de 205, eu tenho que usar esse limite como base, como o mínimo possível. Eu não posso usar para efeito de cálculo um valor que o meu material vai deformar. Eu tenho que usar um fator menor. Então vamos lá. Então eu sabendo que o meu limite é 205 MPa mínimo, certo? Claro que eu não vou usar o mínimo também, então vamos chutar aí. Vamos falar assim, eu vou usar então um valor como mínimo um pouco abaixo disso. Eu vou usar 180 MPa. Como que eu acho então o meu fator de segurança considerando 180 MPa, certo? Que seria, na verdade, esse 180, ele substituiria esse aqui em cima, né? Que é o 108, que o código ASME estipula lá na norma. Então vamos lá, para 180. Lembrando que tensão admissível é igual a limite de resistência em MPa, certo? Dividido pelo fator de segurança. Se eu já tenho a tensão que eu quero, que é essa aqui a mínima, então eu vou fazer 180 MPa igual a 380 MPa dividido pelo meu fator de segurança. Eu não sei então qual que é, vamos para outra página aqui. Eu não sei então qual que é esse fator de segurança. Então, vamos repetir aqui. 180, que é igual a 380 dividido pelo fator de segurança que eu quero. Então, eu jogo ele para cá, fica o fator de segurança igual a 380 dividido por 180. Esse valor, ele dá o seguinte, olha. 380 dividido por 180, 2,1. Então, o meu fator de segurança mínimo é 2,1. Mínimo. Mas então quer dizer que o do ASME é 3,51. E eu posso usar 2,1? Teoricamente sim, porque eu vou estar abaixo do limite de escoamento. Lembra que eu fiz aquele gráfico, né? Onde você tem a subida do ensaio de tração, né? A subida do gráfico, aí ele tem uma quedinha, depois ele até romper. Aqui é o limite
é os 380. Aqui, traçando uma reta, né, de 0,2% da deformação, é o limite de escoamento, que é 205. Então eu estou falando que eu vou usar 180. Se eu colocar 180 no gráfico, ele vai ficar aqui embaixo, ó, 180. Tem perigo de deformar? Nesse caso, não. Então, se não tem perigo de deformar, eu posso usar um fator de segurança de 2,1, tá certo? Não posso usar 1,5, conforme eu vi aqui, né? Por que eu não posso usar 1,5 como fator de segurança, que foi o nosso primeiro teste lá? Se eu usar 1,5, lembra? Que deu 253 aqui, ó. 253. No gráfico, 253 vai estar aqui, ó. Olha lá, ó. 253, vai estar aqui mais ou menos. Olha lá, já deformou. Então, se ele deformou, ele não volta mais. Aí você perde a integridade do equipamento, tá certo? Bem, pessoal, ficou claro então, né, que a integridade é um dos pilares aí da NR13. Tanto a integridade como a segurança é primordial. Então, sendo a integridade um pilar da NR13, a gente tem que entender o porquê de tudo isso aqui, né? Por que nós temos que entender a parte de tecnologia dos materiais? Por que eu preciso saber da onde vem esses valores do ASME? Da onde vem, né? Por que o material, alguns materiais, eles têm uma resistência maior, outras têm uma menor? Qual é o material que eu tenho que utilizar? Ah, mas se eu não tenho nenhuma informação do material daquele vaso de pressão ou daquela caldeira, como que eu tenho que proceder, né? Eu vou usar materiais de menor resistência que o ASME tem para aquele caso. Quer dizer, então a gente tem que compreender tudo isso e o mais importante de tudo, memorial de cálculo, né? A gente fez aqui cálculos básicos, simples, né? Para saber fatores de segurança do ASME, para saber como que eu posso então utilizar fatores próprios de segurança, né? Baixar o fator de segurança, baixar esse número para conseguir ganhar uma vida útil maior do vaso, né? E mesmo assim ainda não ter risco, né? Visto que o ASME ele tem realmente, né, um critério bem apertado, né, para os materiais e não está errado, né? A gente tem que dar mais segurança para os equipamentos muito antigos, né, que a gente costuma realmente baixar esse fator de segurança, mas mesmo assim a gente tem que entender que é muito sério, né, esse tipo de avaliação. Como que está a solda desse equipamento, como que está a integridade física interna, né? Eu tenho acesso interno, eu consigo ver esse equipamento internamente para saber como que ele está. Então tudo isso tem que avaliar, já imaginou, por exemplo, se você não tem essas informações e não vai atrás disso e simplesmente aprova, né, um equipamento sem ter base? É muito risco, correr muito risco. Então, vai aí o conselho de vocês realmente entenderem esse assunto. No curso de alta performance a gente fala, né, de uma forma mais clara sobre isso e dá alguns mais exemplos, né, desse tipo de informação e mostra o porquê que a integridade realmente é de grande importância para se fazer uma boa inspeção e se liberar um equipamento com segurança, beleza? Forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um abraço.